Evangelho segundo Jesus é o Evangelho da graça, é o Evangelho puro, simples, esse único de Jesus. Hoje eu quero ler para a gente, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, em dois trechos diferentes, entre os versos 3 e 4, e depois 13, 14 e 15, de 2 aos Coríntios 11. Olhe só o que está dito. Primeiro aqui, versos 3 e 4. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido com a nossa palavra, com o nosso ensino, ou se acolheis evangelho diferente deste que dizeis que tendes abraçado, se chegam esses fazendo assim, enganando assim, a esses de boa mente tolerais, acolheis. E aí ele prossegue e diz, aqui a partir do verso 13, porque os tais, esses que chegam com outro evangelho, com outro espírito, com astúcia, que diluem a simplicidade e a pureza devidos a Cristo, esses que carregam um outro espírito, que ensinam um outro Jesus e que trazem a vocês um evangelho diferente desse, Paulo diz que de nós tendes recebido, esses vocês toleram, vocês acolhem, vocês correm atrás. E ele prossegue e diz, esses tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Isso é algo extremamente sério, porque desconstrói muitos estereótipos na cabeça da gente sobre ação maligna. E aqui o que Paulo está dizendo é, vocês não discernem o espírito. A mente de vocês aceitou ser corrompida. Quando vocês relativizaram a Cristo, a pedra de esquina, e vocês começaram a aceitar outros espíritos, outras revelações, outras visões, outras inspirações, outros moveres da hora, do momento. Quando vocês entraram nessa, vocês abriram a mente para ser penetrada, invadida. Não é a boa abertura mental, é aquela abertura sem discernimento, que recebe todas as loucuras e não tem filtro, não tem parâmetro, que confunde as coisas. E aí basta alguém chegar falando o nome Jesus. Como ele diz aqui, se falar o nome Jesus,
Se a mente já tiver sido relativizada, já tiver sido enganada, já tiver aceito que não era bem assim e não precisa ser tanto, e você achar que dá para fazer barganhas e negociações com a pessoa e com o caráter de Jesus, e se você for aceitando essas deformações, essas corrupções do Evangelho na sua mente, e ela for deixando de ser uma mente simples e uma mente pura, segundo o padrão de Jesus, não é uma mente tola, boba, insensata, é simples e pura segundo o padrão do Evangelho de Jesus. Jesus não nos ensina a sermos tolos e insensatos, mas a sermos puros e simples. No entanto, tendo a prudência das serpentes, enquanto praticamos a simplicidade das pombas. Esse é o misto, essa é a síntese, esse é o encontro dialético que Jesus propõe como olhar nesse mundo perigoso, caído, corrompido. Ele diz: se vocês todavia aceitarem corromper o padrão Jesus na interpretação de vocês, então tudo rui, tudo vem abaixo, tudo se corrói, tudo se corrompe. E aí vocês, daqui a pouco, já estão seguindo um outro Jesus, que não tem nada a ver com Jesus, segundo o Evangelho, segundo a história e segundo a interpretação da pureza da fé e da simplicidade que tem Jesus como sua única chave interpretativa, única chave hermenêutica. Isso não pode ser corrompido, senão é engano que nos vai corromper lentamente a mente toda, o coração, a emoção, o sentimento. Isso é o que nos desvia. Isso é o que nos desvia do caminho. E aí você começa a admitir um outro Jesus, porque a sua mente foi corrompida. E acolhe outros espíritos, outra atitude. Já não é mais amor, é amor e também, quando necessário, raiva, vingança, ódio. Quando você relativiza o Evangelho no coração, você relativiza tudo mais gradativamente. Vai se corrompendo, vai se afastando, vai perdendo a pureza e a simplicidade devidos a Cristo Jesus no coração. E aí outro espírito começa a tomar conta de você, outra mente, outra atitude, outra energia. Quando você menos perceber, você está andando segundo um evangelho diferente, que não tem nada a ver com o evangelho encarnado e proposto por Jesus. Já é um evangelho diluído, acrescentado ou corrompido. É um evangelho batizado, que levou Boa Noite Cinderela. É um evangelho da alienação, da loucura, da insanidade. Aí Paulo diz que isso se reforça em nós, especialmente quando nós começamos a dar ouvidos, a dar atenção
àquilo que não tem o alinhamento com Jesus, quando a gente começa a achar que existem novas revelações, que tem coisas novas que podem ser acrescentadas a Jesus, que elas chegam através de visões, de sonhos, que passam a ter um valor de importância maior do que o Evangelho ensina, que Jesus nos chama a obedecer. E vocês sabem que quando o Evangelho, como palavra narrativa do ensino, dos modos, da fé praticada por Jesus, de Deus visto na face de Cristo, quando a gente relativiza isso e a gente começa a se guiar por visão, revelação, profecia, doutrinas, concílios, a gente deixa a pedra de esquina, a pedra angular, e toma nossas medidas pela relatividade de outras referências. Sejam elas de que ordem sejam. Elas não melhoram por antiguidade. Se elas foram corrompidas um dia, elas continuam hoje. O Evangelho não precisa ser atualizado. Ele se reatualiza todo dia. Todo dia ele é vivo. Ele é segundo o Espírito de Cristo Jesus. Ele é conforme o que em Jesus a gente pode medir, a gente pode avaliar, a gente pode ver. Conforme ele disse, por que você me mostra e me pede, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. No entanto, quando você começa a achar que frequentemente tem base e estrutura para se largar por aí, sem referência, sem uma bússola mínima, existe uma chance enorme de que você se perca na loucura da Babel. A gente está dentro de uma torre de Babel que faz a torre de Babel virar uma brincadeira, uma creche divertida. Nós vivemos em Babel, no mundo Babel, onde não há limites para os humanos e os humanos são a medida de si mesmos. Aonde eles alcançarem, eles vão. E não existe mais referência. E nós existimos dentro dessas bilhões de línguas, de olhares, de interpretações simultâneas. Eu não sou mais sozinho. Nunca fui completamente, mas depois de um certo tempo, e depois que adentrei na era da digitalidade, aí é que eu me tornei milhares e milhões, cada vez mais. Todo dia eu tenho informações que eu não sei de onde eu recebi. Há vozes dentro de mim que eu não sei que horas eu as ouvi. Existem conteúdos que me possuem que eu não sei quando eu os baixei. Isso com todos os filtros que eu tenho, da minha idade, da minha experiência, da minha atenção, dos meus cuidados. É assim, todavia, comigo.
Eu fico imaginando com essa moçada toda que já nasceu em Babel. Eu sou ainda um estrangeiro na Babel, dessa Webebel planetária, aonde tudo nos penetra pelos poros o tempo todo, essa Babel viral, essa Pandembebel que nos invade e que nos inviabiliza muitas vezes até a manutenção da própria memória, porque a gente não lembra mais o que nos afetou. A gente fica angustiado e às vezes vai sendo atropelado por sequências que não param e a gente já não lembra nem por quê. O que foi que nos perturbou? Porque em Babel fica difícil saber das muitas vozes que chegam de todos os lados. E são choques e informações e agressões e penetrações por todos os sentidos o tempo todo. O tempo todo. Babel não descansa, Babel não para, Babel não dorme. Babel se orgulha de ser como um gadareno coletivo que não para, não dorme nem de dia nem de noite. Babel é a loucura de todos. E é nela que vivemos. É nela que nós temos que preservar a mente, para que as nossas mentes não sejam corrompidas, para que não percamos a pureza e a simplicidade devidos a Cristo Jesus. É nesse ambiente de Babel em todos os lugares. É Babel na sociedade, em qualquer lugar social da história humana contemporânea. É Babel. É Babel na religião e nas religiões, é Babel nas igrejas, é Babel. É Babel nas webs das nossas informações, é Babel o dia inteiro. Manter a sanidade em Babel é pura graça e milagre. Manter a sanidade em Babel é pura graça e milagre. E a gente só mantém a sanidade em Babel quando Jesus é a nossa referência absoluta. A gente só mantém a mente incorromptível em Babel quando, todavia, nós não nos apartamos da pureza e da simplicidade. Pureza e simplicidade do mesmo Evangelho, do único Evangelho. Quando a gente não abre, e também quando a gente não abre o coração para a especulação acerca de qualquer que seja a suposta informação nova sobre Jesus. Não tente atualizar Jesus, porque você vai terminar empedrado. A Bíblia merece todas as releituras e recompreensões, desde que Jesus seja a chave hermenêutico-interpretativa. Jesus, no entanto, não precisa de nenhuma releitura, de nenhuma ressignificação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o absoluto, absoluto. Ele é. E não há nada a ele ser acrescentado, nada dele a ser retirado. Ele é suficiente, ele é bastante. Ele é. No entanto,
A grande tentação, cada vez de geração em geração, é se fazer uma reatualização de Jesus. Aí se quer te trazer o Jesus reformado, o Jesus carismático, o Jesus pentecostal, o Jesus reformado, conservador, ortodoxo, o Jesus liberal, o Jesus libertário. São Jesuses e Jesuses, Jesus étnico, o Jesus estético, o Jesus linguístico, o Jesus hebraico, o Jesus grego, o Jesus aramaico, o Jesus copta, os Jesuses, as caras, as tinturas, as pinturas, os quadros, as reconstruções, as falsificações, os fake Jesus. Outro Jesus, como Paulo diz. Outro espírito, que já não é o espírito de Cristo. É um espírito diferente. É um evangelho que foi alterado, foi batizado pelas preferências religiosas, denominacionais, culturais do cristianismo, políticas e ideológicas também. É um evangelho batizado. O evangelho já foi batizado de filosofias, de políticas, de regimes, já foi batizado de todos os modos e formas de tentativa de alteração e o alteram, já foi batizado com o Espírito Santo, já foi batizado com fogo estranho, já foi batizado com dons de animais, já foi batizado com dente de ouro, já foi batizado com cai daqui para trás, já foi batizado com todas as loucuras que vocês queiram e possam imaginar. Já foi batizado por Constantino, foi batizado recentemente por Trump, é batizado no Brasil por aqueles que o batizam em nome de alguém cuja consciência nunca se batizou no Evangelho. Jamais. Mas é assim. E aí não faltam esses tais que Paulo diz que corrompem as vossas mentes e apartam vocês da pureza e da simplicidade devidos a Cristo Jesus. Paulo diz que eles são falsos apóstolos. Para eles, ser apóstolo era um título, era um privilégio, era para usufruírem honrarias, era para terem tapetes vermelhos, era para receberem glórias. E eles demandavam isso, e aqueles mesmos a quem Paulo servia em Corinto, que não lhe ajudavam em nada, é o que ele diz aqui no contexto antecedente, a esses estendiam todos os favores, financiavam a insanidade. Porque elas chegavam dizendo que os insanos queriam ouvir. Elas vinham trazendo um Jesus de um outro peso, peso palha, peso leve, peso pena. Não tinha nada que não fosse o peso de Jesus mesmo, segundo o Evangelho. Era um Cristo alterado, um outro espírito, uma outra atitude, como vocês têm recebido. Têm ajudado, têm contribuído, têm financiado. Para essas coisas vocês se mobilizam, por tais coisas vocês se interessam. Pelos falsos apóstolos. Vocês já deram milhões para esses falsos apóstolos. Milhões. Mande
esse meu vídeo para os seus amigos que ajudaram a sustentar falsos apóstolos por tantos anos. Esses tais são obreiros fraudulentos. É falso, é de aparência, não é verdadeiro, é fraudado, é vacina no galpão de Belo Horizonte, é apenas soro, não é vacina, é fraudado, como vocês gostam de fraudes, gostam de campanhas fraudulentas, de apelos fraudulentos, de cooperações para a fraude, muito mais do que para qualquer coisa verdadeira e sincera. São obreiros fraudulentos transformando-se, presta atenção, com todas as formas, com todos os maneirismos, com todas as expressões, com todos os cacuetes, com todas as frases feitas, com todos os clichês do que vocês, no vício mental, no vício religioso, no vício fraseológico, associaram a coisas relacionadas à piedade, mas que não passam apenas de imitações, porque a verdadeira piedade não vem em frases feitas, não se gloria, não toca trombetas, não jejua com a aparência de quem passa fome, não se maqueia com traços de mortiça. Não. Jesus diz que não. Por isso, esses critérios das supostas aparências são todos mentirosos. Jesus disse: pelos vossos frutos, e pelos seus frutos os conhecereis. Porque a árvore dá o fruto tem que ter continuidade, tem que, em sendo plantado, também florescer algo da mesma natureza, tem continuidade natural. Pelos seus frutos. Tem história, tem tempo, tem observação. Pelos seus frutos os conhecereis. Cuidado com as subtilezas, com as surpresas, com as aparições, com as teofanias, com os profetas que se autoanunciam. Cuidado. Porque eles vêm com essa capacidade teatral de se transformarem em apóstolos de Cristo. Em apóstolos de Cristo Jesus. E não é de admirar que eles consigam isso, porque o próprio Satanás, a quem eles representam, se transforma em Lúcifer, em anjo de luz, em anjo da luz. O próprio Satanás. Portanto, se aqueles que são dissimuladores, que são enganadores como a serpente, na arquetipia original do Gênesis, se são dessa mesma natureza de engano, de desviar as pessoas da pureza e da simplicidade devidas a Cristo e proporem o Jesus que lhes traga privilégios e benefícios pessoais para que, através desse falso Cristo, dessa obra fraudulenta, eles explorem você. Se a gente já vive em Babel, se em Babel já é difícil
difícil sobreviver, imagina ainda entregando a mente a falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transformam em obreiros, em apóstolos de Cristo. Paulo diz, todavia, não é para você se admirar, nem dizer, uau, porque aquele a quem eles representam, aquele em razão de quem eles fazem as mesmas dissimulações, mesmos enganos, parece que é, mas não é, se transforma em anjo de luz. Depois disso, depois dessa, me desculpe, se você continuar enganado, foi porque você quis. Senhor Jesus, eu peço que a simplicidade objetiva dessa palavra tenha cortado, tenha ferido e venha provocar ainda as mentes e corações de muitos. É o que eu te imploro, em teu nome. Amém.